José, o filho amado! Antes do Egito, antes da prisão, antes do palácio, José era apenas um jovem em casa, amado pelo pai e observado pelos irmãos. O presente era bonito, mas para os irmãos de José, aquela túnica parecia dizer uma coisa: ele era o escolhido. Então José sonhou, e o sonho parecia maior do que ele. Mas nem todo sonho é recebido com alegria. Mas não foi só um sonho. Veio outro, ainda maior, e dessa vez, até o próprio pai ficou em silêncio. Os dias seguiram. A inveja cresceu. E então Jacó enviou José até os irmãos, sem saber que estava enviando o filho amado para a noite mais escura da sua vida. Antes que José chegasse, os irmãos já o tinham visto, e antes que ele dissesse uma palavra, eles já tinham decidido odiá-lo mais uma vez. José chegou procurando seus irmãos, mas encontrou olhares frios. O presente do pai foi a primeira coisa que arrancaram dele. Eles não tiraram apenas a túnica, tiraram José do caminho e o lançaram numa cova vazia, como se um sonho pudesse ser enterrado. Enquanto José estava na cova, uma caravana apareceu no caminho. E seus irmãos decidiram transformar traição em venda para esconder a traição. Eles criaram uma mentira. A túnica, que um dia mostrou amor, agora seria usada para causar dor. Jacó reconheceu a túnica e, naquele momento, perdeu José sem saber a verdade. A mentira dos filhos quebrou o coração do pai. Enquanto Jacó chorava em Canaã, José seguia para longe. O filho amado agora era escravo, caminhando para uma terra que não conhecia. José chegou ao Egito como escravo, mas a dor não apagou aquilo que Deus havia colocado nele. Mesmo longe de casa, José continuava sendo José. Na casa de Potifar, tudo prosperava nas mãos de José. O escravo que chegou sem nada, agora recebia confiança. Mas quando a vida parecia finalmente mais leve, veio outra prova, não contra a força de José, contra o caráter dele. José escolheu fugir do pecado, mas nem toda pureza é recompensada com justiça imediata. Às vezes, ela é respondida com mentira. De escravo fiel para prisioneiro injustiçado, José perdeu de novo. Mas nem as grades conseguiram afastar Deus da história dele. Até na prisão, José continuou sendo alguém em quem se podia confiar. O lugar mudou, o caráter dele, não. O tempo passou, e um dia, 2 homens importantes caíram em desgraça. Eles vieram do palácio, mas chegaram à prisão, tão perdidos quanto José um dia chegou. Numa manhã, José percebeu algo diferente no rosto dos dois. Eles tinham dormido com sonhos e acordado com medo. O copeiro falou primeiro, e no sonho dele havia vida voltando a florescer. Quando o padeiro viu que a interpretação do copeiro era boa, ele também quis ouvir a sua, mas nem toda resposta chega como alívio. José não pensou apenas nos sonhos, pensou também na própria história. Se o copeiro voltasse ao palácio, talvez aquela prisão finalmente ficasse para trás. Chegou o 3º dia. Era o aniversário de Faraó. E naquele banquete, os sonhos deixaram de ser mistério. Viraram realidade. O copeiro voltou ao palácio. José ficou na prisão. E a esperança que parecia tão perto foi esquecida. 2 anos se passaram. José continuava preso, mas no palácio, Deus estava preparando o sonho que abriria a porta. Faraó sonhou que estava junto ao Nilo, e das águas subiram 7 vacas fortes, seguidas por 7 vacas magras, como se a fome tivesse ganhado forma. Então veio outro sonho: 7 espigas cheias, e depois 7 espigas secas. O aviso era o mesmo, mas Faraó ainda não entendia. Ao amanhecer, Faraó chamou os sábios do Egito, mas nenhum deles
conseguiu explicar o sonho. O palácio estava cheio de homens importantes e vazio de respostas. Então, depois de anos esquecido, José foi lembrado. A porta da prisão se abriu, mas não era o homem que chamava José. Era Deus movendo a história. Faraó disse que José podia interpretar sonhos, mas José não tomou a glória para si. Ele respondeu: "Não sou eu. Deus dará a resposta." Faraó contou tudo: as vacas fortes, as vacas magras, as espigas cheias, as espigas secas. E José ouviu, como quem sabe que Deus já tinha respondido. Então José falou. Os dois sonhos eram uma só mensagem. Primeiro viriam 7 anos de fartura, anos em que a terra pareceria inesgotável. Mas depois da fartura, viria a fome tão forte que o Egito esqueceria os anos bons. O sonho não era ameaça, era aviso. José não trouxe apenas a interpretação, trouxe também direção, guardar nos anos bons, para sobreviver aos anos maus. Faraó olhou para José e viu mais que um prisioneiro. Viu sabedoria, viu direção. E o homem, esquecido na prisão, foi levantado diante de todo o Egito. José não subiu para se vingar, subiu para servir. A mesma mão que foi vendida pelos irmãos. Agora carregava a responsabilidade de salvar uma nação. Então vieram os anos bons. A terra produziu em abundância. E José não desperdiçou a bênção. Ele preparou o Egito para o dia da fome. Então os anos mudaram. A fartura terminou e a fome veio, como Deus havia mostrado. Mas enquanto o mundo começava a sentir falta de pão, o Egito estava pronto. A fome não ficou no Egito, ela alcançou Canaã e na casa de Jacó. O passado ainda era dor, mas a necessidade agora empurrava a família para a direção que Deus havia preparado. Sem saber, os homens que venderam José agora caminhavam para ele. A fome os levou ao Egito, mas o céu os levava a um reencontro que ninguém imaginava. Então aconteceu. Eles chegaram diante de José e se curvaram, sem reconhecê-lo. Mas José reconheceu cada rosto. E, naquele instante, os sonhos voltaram à sua memória. José os reconheceu no mesmo instante, mas eles não reconheceram José. Então ele escondeu o coração e falou como um estranho. Eles disseram que eram 12 irmãos. Um já não existia, pelo menos era o que pensavam. E o mais novo tinha ficado com o pai. José decidiu prová-los. Mandaria os irmãos de volta, mas um deles ficaria. Até que trouxessem o mais novo. E, pela primeira vez, a culpa começou a falar entre eles. José ouviu tudo. A culpa dos irmãos. O nome dele saindo da boca deles. E por um instante, o governador do Egito quase deixou de existir. Restou apenas o irmão ferido. José mandou encher os sacos de mantimento, mas junto com o pão, enviou também uma pergunta silenciosa. A prata deles voltou escondida, e o teste continuava. No caminho de volta, um dos irmãos abriu o saco, e ali estava a prata. A alegria do pão desapareceu. O medo tomou o lugar. Quando voltaram a Canaã, contaram tudo ao pai. Simeão ficou no Egito. Benjamim era exigido, e Jacó sentiu que perderia tudo outra vez. Mas a fome não esperou a dor de Jacó passar. O pão acabou outra vez. E agora, voltar ao Egito já não era escolha, era sobrevivência. Então Judá falou, não como antes, não com inveja, mas com responsabilidade. Ele colocou a própria vida entre Benjamim e a dor do pai. Dessa vez, Benjamim foi com eles, e cada passo para o Egito carregava medo, culpa
e esperança. O passado estava chamando de novo. Quando José levantou os olhos, viu Benjamim, o irmão mais novo, o pedaço de casa que ele achava ter perdido para sempre. José mandou preparar uma refeição. Os irmãos ficaram com medo, mas dentro daquela casa, o passado estava sentado à mesa, esperando a hora certa de falar. Na manhã seguinte, José preparou o último teste, não para destruir os irmãos, mas para descobrir se eles ainda abandonariam o filho amado. Eles mal tinham deixado a cidade. Quando os guardas vieram atrás, o saco foi aberto. O copo apareceu e todos os olhos se voltaram para Benjamim. Quando todos voltaram diante de José, o teste chegou ao coração. Desta vez, eles poderiam abandonar o filho amado, mas Judá deu um passo à frente. José não conseguiu mais esconder. Mandou todos saírem, e diante dos irmãos que o venderam, ele finalmente disse: "Eu sou José." Os irmãos temeram. Mas José não os esmagou com culpa. Ele mostrou o que só Deus pode fazer: transformar traição em salvação. Jacó pensou que José estava morto, mas Deus ainda escrevia a história. O filho perdido estava vivo, e o sonho que sobreviveu à traição agora salvava uma família inteira. A história de José nunca foi apenas sobre sonhos, foi sobre ser traído e ainda não perder o coração. Foi sobre esperar no escuro, sem deixar a fé morrer. Porque quando Deus está escrevendo a história, até o mal que fizeram contra você pode se tornar caminho de salvação. E você, ainda confiaria no sonho?